Salmo 139. O Salmo de número 139 é um Salmo de Davi. Glória a Deus. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado para que eu possa atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti é a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, e tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti levantam? Aborreço-os com um ódio consumador. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oh, glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Salmo de Davi. Este salmo tem uma profundeza extraordinária, porque revela algumas características de Deus. Uma das características de Deus que nós encontramos aqui neste salmo é onisciência. Quando a gente fala de onisciência, nós estamos dizendo que Deus conhece todas as coisas. Então não há nada que Deus não conheça. Não existe absolutamente nada que possa surpreender a Deus, a não ser a fé de uma das suas criaturas em Deus. A mulher Ciro-Fenícia, ela surpreendeu a Jesus com a sua fé. Jesus disse: ó mulher, quão grande é a tua fé. E o centurião também,
que ele disse para Jesus que ele também era homem que estava sujeito à autoridade, e tinha homens que estavam ao seu mando. Ele dizia um vai, e ele iria, vem, e o outro viria. Então Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Então essas questões para surpreender a Deus é a fé. Se você quer surpreender o Criador, creia nele, e creia de todo o coração. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Então não existe absolutamente nada que possa tomar Deus de surpresa, dizendo: olha, ele não conhece esse fato, ele não conhece esse artigo, ele não conhece esse instrumento. Ele conhece tudo. É uma das características que Davi revela aqui. Também Davi revela aqui sobre a onipresença de Deus neste salmo. Ele disse: para onde fugirei da tua face? Para onde me ocultarei? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer das profundezas, lá também tu estás. Então Deus está em todos os lugares, e todos os lugares estão perfeitamente diante de Deus. Por exemplo, alguém pergunta: Deus está no inferno? Claro que está. Bom, então o que ele está fazendo no inferno? Com o seu juízo. O fogo do inferno não tem poder sobre Deus. O fogo do inferno tem poder sobre as suas criaturas. Não se esqueça que Jesus disse que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então o inferno não tem poder sobre quem preparou, que foi Deus. Ele não vai ao inferno para sofrer. Ele vai ao inferno para ali praticar a sua justiça sobre os que estão ali sofrendo. Agora, a presença de Deus está em todos os lugares. Davi disse: se eu descer para a profundeza dos mares, há lugares no mar que tem mais de 400 metros de profundidade. Para que você tenha uma ideia, do teto ao chão nós temos aqui 11 metros. Agora imagine 400 metros de profundidade. Por exemplo, o Brasil está se tornando experto em extração de petróleo no pré-sal. Profundidades abismais. E abaixo do pré-sal, eles estão conseguindo remover o óleo cru de lá, conhecido como petróleo. E quem foi que depositou este óleo naquele extrato? Quem foi que colocou aquele óleo naquele lugar? Deus. Então Deus está na profundidade. E Davi disse: se eu descer na profundidade, tu estás lá. Agora, altura, ele disse: se eu subir nas mais altas nuvens, se eu for lá para cima, passar o primeiro céus, os céus das nuvens, entrar no segundo céus, os céus das estrelas, e ir no terceiro céu, paraíso de Deus, Deus está lá. Ele está em todas as partes. Então Davi disse: como fugirei da tua face? Não há como fugir de Deus. A Bíblia fala de um profeta que quis fugir de Deus. O nome dele é Jonas. E ele se escondeu no porão do navio. E Deus o encontrou ali. Porque não há como fugir de Deus. A presença dele está em todos os lugares. Agora, ele também fala no versículo de número 16 sobre a existência de Deus. E esta manhã, na nossa escola bíblica dominical, foi uma lição fenomenal, porque falamos sobre a sutileza do materialismo e também do ateísmo. O materialismo, na sua teoria, diz que tudo é matéria, e o ateísmo disse claramente: Deus não existe. E nós estamos tentando explicar aos nossos irmãos hoje de manhã que na verdade Deus não existe. Deus não existe, Deus é. É diferente de existir. Porque quando eu digo que há uma existência, eu estou dizendo que houve um começo.
E quando eu digo que é, não há começo. Então Deus não tem começo e Deus também não tem fim. Ele simplesmente é. E dentro da eternidade de Deus, que Deus é eterno, eu estava comentando aos nossos irmãos que na eternidade de Deus, Deus abriu um espaço e criou o tempo. O tempo passou a ser contado. E foi o primeiro dia, a primeira tarde e a primeira manhã. Então aconteceu o início do tempo. E então o tempo agora começa a ser contado. O tempo começou com milésimo de segundo, né? Centésimo de segundo, veio depois 1 minuto, depois veio 1 hora, depois veio 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Esta é a contagem do tempo, conhecido como Cronos, a medição do tempo por períodos. Então, quando o relógio completa 60 batidinhas, você diz: olha, já passou-se 1 minuto. Quando completa 60 minutos, você diz: já fez 1 hora. E assim por diante, é como nós medimos o tempo. Então, na eternidade de Deus, Ele abriu um espaço conhecido como tempo. Tempo. E nesse tempo, Ele foi criando as coisas. Ele criou os céus, terra, universo e coisas dessa natureza. Então essas coisas passaram à existência. Agora Deus, Ele é antes do tempo. Antes que houvesse o tempo, Deus já é. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Então quando fala de eternidade concernente a Deus, nós não podemos dizer que Ele existe. Nós simplesmente afirmamos que Ele é. Ele é Deus. É por isso que Ele disse para Moisés, ao pé da sarça ardente: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Agora nós, como que somos eternos? A nossa eternidade teve um princípio. Nós tivemos uma origem e desta origem partimos para a eternidade. Você e eu somos eternos porque tivemos uma existência inicial. Essa existência inicial segue-se, ainda que morramos neste mundo, porém, depois da morte segue a vida. Da existência, ou do início da existência nossa, até a eternidade, nós não teremos fim. Agora, se voltarmos antes do tempo, nós teremos começo. Nós não temos fim, mas nós teremos começo. Do dia que fomos criados, Davi fala disso aqui nesse salmo. Ele disse: quando fui criado, seus olhos me viram ainda informe. Então da criação para frente nós não temos fim. Porém, da criação para trás nós tivemos um começo. Nós não podemos contar para trás. Com Deus é diferente. Com Deus é tanto para trás como para frente. Ele não tem começo e Ele não tem fim. Ele é eterno. Amém? Então, você que é cristão, você não tem fim. Você não tem fim. E se você permanecer firme com Jesus, a sua eternidade será a eternidade de felicidade. Agora, se você abandonou Jesus, a sua eternidade será a eternidade de sofrimento. Não tem um lugar alternativo. Ah, eu sou do centrão. Não. Ou você é de lá ou você é de cá. Não tem meio término não. Você e eu temos uma eternidade para frente. E alguns dizem: aonde você vai passar a eternidade? Não se passa a eternidade. A eternidade não se passa. Você deve perguntar: aonde você vai estar na eternidade? Céus ou inferno? Você escolhe, eu também. Para aqueles que escolheram Jesus, Ele disse: vou preparar-vos lugar. Quem escolheu Jesus nessa noite? Olha aqui, né? Todos nós escolhemos Jesus. Agora, ao não escolher Jesus, eu não posso garantir
para você e nem mesmo Deus que você vai estar num lugar de felicidade na eternidade. Todos aqueles que aborrecem a Deus e que querem viver nos seus pecados terão também um destino cruel, terrível, que é estar na eternidade sem Deus e num lugar de sofrimento. Jesus disse que o fogo não apaga e o bicho não morre. Eu não quero te assustar nesta noite, eu só quero te deixar já precavido, porque quando você sentir o fogo esquentando, você vai, bem que o pastor falou. Quando você vê lá o fogaréu, bem que fui avisado. Entendeu? E quem avisa, amigo, mas também está a possibilidade de você ir para os céus. Céus de Deus, viver feliz. Há essa possibilidade. Basta abraçar Jesus e viver a vida aqui com Ele, para ser recepcionado lá nos céus. Glória a Deus. Quando é que eu começo a entrar nos céus, pastor? Bom, você começou a entrar nos céus o dia que você recebeu Jesus como Salvador. Hoje, você já tem os céus dentro de você. Agora, só vai sair de estado deste mundo de sofrimento e entrar no estado eterno de felicidade. Tá bom? Não era nada disso que eu ia falar, mas vamos aqui agora. Como é que eu posso entender o que Davi está dizendo? Davi está falando sobre o propósito de Deus para a vida dele. Você e eu viemos a este mundo por uma atitude soberana do teu Criador. Você não veio a este mundo simplesmente porque o seu pai e a sua mãe tiveram uma noite de avivamento lá, e aí você nasceu. Não. Você veio porque na presciência de Deus. O que é presciência? É o conhecimento antecipado de Deus. Na presciência de Deus, você foi projetado. Antes que houvesse qualquer coisa, planetas, universo, coisa dessa natureza, você já foi projetado. Você já estava em Deus. Deus pensou em você antes de você existir e antes que este planeta existisse. Porque para Deus, o futuro e o passado é um eterno presente. Então não há diferença para Deus em questão tempo. Para Deus tudo é agora. Então Deus pensou em você. E tudo aquilo que Deus faz é com um propósito. É com um propósito. Você começa a perguntar, mas qual é o propósito de Deus criar o Aedes aegypti? Qual é o propósito de Deus criar o vírus do Covid? Qual é o propósito? A gente muitas vezes pensa que estas malezas foi o diabo que fez. E aí é onde você se engana. Deus, na sua palavra, disse: eu trago a paz e crio a guerra. E aí? Eu mato, eu firo e eu faço sarar. Aí você diz para mim, pastor, então Deus foi Ele que trouxe o corona? A permissão da existência foi. O mosquito da dengue? Também. O Zika? Também. E eu? Também. Deus. Por que Ele fez? Boa pergunta. Você e eu precisamos entender que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. O que Ele quer. Claro que muitas destas pragas vieram por uma consequência direta do pecado humano, porque Deus amaldiçoou a terra. Então cresceu cardos e abrolhos e espinhos.
E quando Deus permitiu o nascer do espinho, Ele já estava provendo também o ramo de espinho para fazer a coroa, para ferir a fronte de Jesus Cristo, para que você possa entender os projetos do nosso Deus. Agora, Davi está falando que todas as coisas que Deus fez têm um propósito, porque tudo que Deus cria é proposital. As galáxias, por mais longínquas que elas estejam, os cientistas descobriram uma forma de medir o distanciamento de uma galáxia para outra, e esta medida é conhecida como anos-luz. É aquela velocidade em que você aperta no interruptor e o fluido elétrico chega até o bombilho de luz. É a velocidade maior descoberta até hoje. Então, por isso, quando você vê um cientista falando que a nossa galáxia fica a 200 mil anos-luz da Terra, de outra galáxia ou de outro planeta. Aí você diz, mas como tão longe? Como é isso? É você viajar nesta velocidade. Você já imaginou viajar 200 mil anos na velocidade da luz? A velocidade da luz é mais veloz que a velocidade do som. Já ouviu falar sobre os aviões supersônicos? Então a luz viaja nessa velocidade. Muitas luzes que você vê lá nos céus, né? Aquele pontinho, você diz uma estrela. Muitas vezes é somente a luz da estrela. A estrela já não existe mais, mas a sua luz vem viajando pelo universo até o ponto de você ver. Então, quando você começa a entender isso, e por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. A primeira pergunta, por que Ele é Deus? Muitas vezes nós, como criação, queremos colocar Deus no banquinho do réu e perguntar para Ele, por que fez? Por que agiu? Por que faz assim? Ele faz porque Ele é Deus, e Ele sabe. E os crentes é interessante que eles falam, Deus está no controle, mas quando as coisas começam a dar errado, já começa a perguntar, será que Deus está aí mesmo? Se eu creio que Deus está no controle, eu devo crer que tudo vai estar bem. Então as estrelas, por mais longínqua que esteja, os planetas, as galáxias, as luas e sóis que há por aí afora, todos eles foram criados por Deus, e com um propósito. Eu não sei, você também não, mas foi criado por Ele. Vindo para o nosso planeta também foi criado como um propósito. Os cientistas olham para os planetas que há no nosso sistema solar e eles perguntam, mas por que esses planetas estão aí? Por que nós temos o Mercúrio? Por que nós temos Marte? Por que nós temos a Terra e depois segue todos os demais planetas? Deus o criou com um propósito. Esta é a realidade. Agora, saber qual é o propósito está no conselho de Deus, está no entendimento de Deus, e só mesmo Deus sabe. A gente muitas vezes não sabe o porquê que a Lua tem que estar acompanhando o nosso planeta, mas tira a Lua, parceira do nosso planeta, o satélite natural que é a Lua do nosso planeta, que você vai ver o desastre que acontece nesse planeta. São os propósitos divinos. Agora, para o homem, você está nessa terra porque Deus tem um propósito. Mas eu sou tão feinho. Ele também tem propósito com os feios. Mas eu sou tão caipira, Ele também tem propósito com os caipira. Eu sou tão magrelo, Ele tem propósito com magrelos. Eu sou tão gordo, Ele tem propósito com gordo. Ele tem propósito. Você não é um acidente, você não é aí o produto, como eu estava dizendo agora há pouco, de uma noite pentecostal entre seu pai e sua mãe. Não, você é um propósito. E não se esqueça que na maior corrida da vida, quando você não tinha olho, quando você não tinha braço, quando você não tinha perna, você venceu. E olha que os competidores eram muito, 200 milhões de esperma, e foi só você que conseguiu fecundar aquele ovo. Então você já é vencedor desde o
princípio. Porque Deus, na eleição genética e na eleição lá dos esperma, Ele elegeu você. Ele vai ser você. Não foi um golpe de sorte. Você veio e sem olho e sem perna e se esforçando para chegar. Não, não foi um golpe de sorte, meu irmão. Foi o dedo do Onipotente guiando e dizendo: segue nessa direção, vai, e foi. Pronto. Aí você diz: e por que alguns óvulos que foram fecundados e eles foram abortados? Propósito divino. Por que alguns nasceu e imediatamente morreu? Propósito divino. Por que uns morreram com 20, com 30, com 15, com 18 anos? Propósito divino. Então fica difícil. Fica. Deus está dando a você e a mim a entender que nós não podemos viver sem depender dEle. Entender o seu propósito é a grande sacada da vida. Estou nessa terra. Deus, eu quero saber qual é o teu propósito. Meu irmão, você não foi criado por Deus para vir neste planeta somente para comer churrasco. Há algo mais. Muitos perdem a vida empregando ela em atos que não foram propostos por Deus na eternidade. Porque você é o único que pode danificar o propósito de Deus na sua vida. Ele tem esse propósito maravilhoso. E o mais lindo de Deus é que Ele não vai te dar a revelação completa. Cada passo você aumenta na revelação e no conhecimento. Ele não vai te dar a revelação completa. E Davi então começa a entender que Deus tem um propósito em tudo aquilo. E ele disse para o próprio Deus que de uma forma assombrosa, o próprio Jó pergunta: pode porventura você saber como são formados no ventre materno os ossos de um corpo humano? Você já imaginou? Você é a máquina mais extraordinária que tem neste planeta, o ser humano mais extraordinário. Olha para o seu corpo. Ninguém, absolutamente ninguém, tem um corpinho tão genial como o seu. E se você notar quanto tem neste corpo de metragem de veias, no seu globo ocular, para você ver, o seu cérebro, a máquina mais extraordinária que está no seu corpo, é o cérebro. Você já imaginou? O quanto esse cérebro seu tem o poder de processamento? Se fosse fazerem um computador para fazerem as mesmas tarefas do seu cérebro, estou falando de gente que usa o cérebro, para fazerem as mesmas tarefas do seu cérebro, necessitaria de um edifício de 8 andares. Olha a maravilha do seu cérebro. Você pode viajar sem sair do lugar. O seu cérebro te leva para viajar. Se você quiser dar uma volta agora na 5ª Avenida de Nova York, você pode. Passa por lá, estou passando. Estou vendo as luzes. New York, New York, New York. Estou vendo. Se você quiser ir no Japão sem sair deste lugar que você está sentado, você vai. Apenas com o seu pensamento. Quer algo tão extraordinário como isso? Você conversa com você mesmo. Não conversa? Quantas vezes você olha no espelho e diz: ih, Maria, como você está gordo. Ih, José, como é que você está magro. Antônia, como você está com o cabelo ruim. Você conversa com você. Você anda pela rua e você diz: não, Aparecido, você não deveria ter feito isso. Faz assim. Quantas vezes você se aconselhou com você mesmo?
Parece ser tão automático isso com você, que você não dá conta, mas isso é normal. O seu cérebro comanda as suas atitudes. Quantas vezes você fez uma coisa errada e não devia ter feito isso? Quantas vezes você falou alguma coisa e, poxa, por que eu falei aquilo? Seu cérebro, uma máquina extraordinária. Enquanto eu estou aqui falando com você, o meu cérebro está executando no mínimo 8 funções ao mesmo tempo. Eu posso estar falando com você a palavra agora, e posso estar pensando na próxima frase que eu vou soltar. Também posso estar pensando o que vai acontecer daqui até o final do culto. Já posso ver quem está saindo para o banheiro, quem está indo para o bebedouro. Estou olhando aqui se o porteiro lá na frente está dormindo, o outro dali também se está cochilando, porque o meu cérebro, ele executa muitas funções ao mesmo tempo. Muitas, inúmeras. Por que ele faz isso? Porque é uma máquina extraordinária que Deus colocou dentro de você. Agora, para Deus essas coisas não são nada. Se você é essa criatura grandiosa, imagine-se aquele que te criou como é. Deu para imaginar como é Deus? Ter uma noção de como é Deus? Se eu sou tão espetacular, se sou tão bonito, tão lindo, sobrancelhas perfeitas, pernas atorneadas, olhos azuis, meu Jesus de Nazareno, imagine o meu Criador como não é. Entendeu, meu irmão? Você veio com um propósito, e Deus te equipou para que você vivesse esse propósito. Começou e não terá fim. Isso é grande. Davi entendeu isso. Agora, você veio para a existência de algo especial. Tem algo que somente você sabe fazer, e ninguém mais. Ninguém, pode até imitar, mas não sai igual. Você é experto nisso. Tem uns que são expertos em comer. Sim ou não? Glória a Deus, olha, já escutei um glória por ali. Tem outros que são expertos em cozinhar. Tem mulheres que elas fazem uma comida que você entra num manto só de comer. E tem outras que faz a mesma comida e você entra no manto jogando panela para o alto. Esta é a realidade. Tem pedreiro que ele faz uma obra que é uma coisa extraordinária, e tem outro pedreiro que, né? É assim a vida. Há algo especial que só você faz. E descobrir isso é a grande sacada da vida. E aquilo que você faz com especialidade deve produzir glória para o seu Criador. Não tem muita gente aqui na orquestra que toca violino, mas sempre tem um que toca melhor do que o outro. Tem uns que estão desde que Noé formou a primeira orquestra, e eles não conseguem tocar violino. Mas tem outros que começou a semana passada e já está fazendo miséria com o violino. Esta é a realidade. Mas aquele que toca bem o violino, quem sabe não toca bem a tuba. E quem toca bem a tuba pode ser que não toque bem o violoncelo, e assim por diante. Quando eu descubro aonde eu sou realmente projetado para desenvolver, para crescer, aí eu estou começando a entender o propósito de Deus. O grande problema nosso da igreja é que pensamos que todo mundo veio na terra para serem os melhores pregadores, os melhores pastores, os melhores missionários, e não é isto. Você, quem sabe, nunca será um pastor, mas pode ser um doutor. Quem sabe o seu propósito nessa terra é fazer cirurgia. Acabou. Agora, estar feliz com isto. Hoje o que nós encontramos são pessoas infelizes pelo propósito que Deus lhe deu.
ame isto, abrace isto. Ah, mas aquilo que eu faço não tem destaque. E daí, meu querido irmão? Ninguém veio aqui para brilhar mais do que Jesus. O importante é que aquilo que você faz, o nome de Deus seja glorificado. Descobrir isto. E o inimigo o que faz? Ele te cega, ou cega-nos, para que a gente não entenda qual é o propósito. E aí a gente começa a fazer aquela oração: Deus, por que o Senhor me trouxe à existência? Se existe uma oração mais chata, é essa: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que eu estou existindo? Qual é a finalidade da minha vida? Tem uns crentes, irmãos, que só o sangue do carneiro. Eles fazem umas orações que qualquer pessoa no lugar de Deus já tinha matado esse crente. Porque eles fazem umas perguntas e muitas vezes fica se comparando. Se coloca lá, eu poderia ser igual. Não, se você fosse igual a fulana não ia dar certo. Você tem que ser você mesmo, bonito como é. Porque se você começar a comparar com o outro, você vai pensar: por que Deus não me fez em série? E Deus não faz em série. Como é fazer em série? Lembra? O Fusca 1973, o Fusca Fafá. Quem teve um desses sabe o que eu estou dizendo. Lanterna grande na traseira. E aí então faz o Fusca em série. Todo Fusca, a única coisa que muda é a cor, mas todos são iguais. O Toyota hoje, tudo em série, tudo igual, um com o outro. Você já imaginou se Deus tivesse feito tudo em série? Todos nós iguais? Os que são bonitos já estão dizendo: graças a Deus que Ele não fez isso. Os que não são tão bonitos estão pensando: poxa, eu poderia ter feito. Porém, meu irmão, não existe gente bonito e não existe gente feio. Existe mal acabado, mas feio não. Você é bonito assim como você é. Dê glória a Deus por isso. Tem uns que tem o nariz um pouco grande, é conhecido como ladrão de oxigênio. Mas dê glória a Deus, porque ninguém tem um nariz tão avantajado como o seu. Para algum propósito Deus te criou com o nariz grande. Outros têm uma orelha grande. Para algum propósito Deus te criou com a orelha grande, que a gente consegue ver de longe. Assim é a vida, irmãos. Agora o que o diabo quer fazer? Deixar a gente triste. Achar que Deus não executou uma boa obra. Esquece. Deus fez o melhor que Ele podia para fazer você. E se alguém disser que você é feio, não acredite. Acredite somente na palavra que a sua mãe dizia: coisa linda da mamãe. Entender este propósito. Você veio à existência para algo grandioso a ser realizado. Algo grandioso. Mas pastor, que grandiosa coisa que eu posso fazer? Você vai descobrir. Aliás, você está caminhando em direção a ela. Lembra daquele grande peixe que engoliu Jonas? Qual era o propósito de vida daquele peixe? A Bíblia disse: e o Senhor Deus preparou um grande. Aquele peixe nasceu, cresceu. Quem sabe todo mundo dizia: ei, peixe da garganta grande. O apelido dele lá no fundo do mar era peixe da garganta grande. Imagine, lá vai o peixe da garganta grande, lá vai o peixe da boca grande. E nem ele entendia: mas por que eu nasci assim, com uma garganta grande, com uma boca grande? Ele não sabia. Mas o dia que Jonas caiu na água, Deus falou: engole ele.
Os outros que tinham nascido com garganta estreita, com boca pequena, não podiam realizar aquele serviço. Está entendendo o que eu estou tentando transmitir para você? Há um propósito pelo qual você está aqui na terra. E na hora de Deus você vai saber. Você vai saber e entender. Agora, Jesus, uma das coisas interessantes é que na visão de Deus, este propósito é completo. Deus olha para você e te vê completo. Ele não vê você espedaçado. Vamos dizer, não, a perna é boa, o braço é ruim, um olho é cego, outro olho funciona. Deus te vê completo. Assim como Ele te projetou, Ele te vê completo. E também vê o propósito dele em você completo. Ainda que você não vê, ainda que os outros não veem, Ele vê. Ele sabe. Se chegasse naquele campo e dissesse para Davi: Davi, você vai ser pastor, vai ser rei de Israel, o que você acha que Davi ia falar? Está com febre, é? Quantas gotas de pirona você precisa tomar? Já tomou o seu Rivotril hoje? Não, você vai ser o rei de Israel. Ele lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele sabia? Não. Quem sabia de tudo aquilo? Deus. No propósito de Deus tem muitas coisas que você não sabe, mas Deus sabe, porque Ele vê a coisa completa em você. E ao olhar para você, Ele vê isso. Agora, o que faz o pecado? O pecado danificou o nosso entendimento do propósito de Deus, obscureceu o nosso entendimento. A gente pensa que estamos aqui só para tomar Coca-Cola e comer frango assado, e não é isto. Você está com a mente obscurecida, porque o pecado corrompeu o seu entendimento. Aí entra Jesus. E o que Jesus veio fazer, pastor? Simples. Morrer na cruz do Calvário, salvar você, para te restaurar para o propósito pelo qual você veio à existência. Assim é. Quantos daqueles que começavam a caminhar na vida sem conhecer a Cristo, e todos diziam: isso não vai dar para nada, isso não vai ser nada, isso, né? Iam marcando a pessoa e dizendo: você não serve, você é isso, você é aquilo outro, você, bom. E essa pessoa chegou a Cristo, a vida dela foi restaurada, e hoje ela está caminhando num propósito diferente. Quantos viciados em cocaína, maconha e todo tipo de drogas, que ninguém dava nada por eles, e ao chegar a Cristo a vida foi restaurada, e hoje é apresentado nas reuniões como doutores. Vamos ouvir agora o doutor fulano de tal. Você já imaginou um trem desse? Quem faz isso? Jesus, quando morre na cruz, restaura o projeto e coloca a gente na via certa. Na via certa. Então, uma das coisas que você precisa parar de viver e reclamar e dizer que você é um pobretão, que você é um coitadinho, que se você tivesse nascido nos Estados Unidos, a coisa seria melhor. Se eu tivesse nascido um pai americano, se eu tivesse um pai... Vai dando glória a Deus, porque você poderia ter um pai mexicano, que já para nascer, para saber se você era macho mesmo, colocava uma pimenta na sua boca. Então vai dando glória a Deus. Você nasceu na família que Deus determinou, amém? No país que Deus determinou, amém? Aleluia, meu irmão. Seja feliz, você nasceu aqui, neste tempo, Deus vai usar a tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. O inimigo é que vai dizer para você que, não, você não vai sair dessa. Que é isso? Até o pedaço ruim do bolo que você comeu tem um propósito. Sofrimento, angústia, dores.
desengano, abandono, tudo que você experimentar tem um propósito. Por que tem um propósito? Porque Deus não somente trabalha com umas coisas que ao nosso ver é positivo, Deus também trabalha com aquele lado que ao nosso ver não é positivo. Se você passa por um problema sério, é porque Deus está te preparando para algo. Deus deu o sonho a José, sim ou não? Que ele seria um governador, sim ou não? Aonde é que José pensava que ele ia ser governador? Aonde ele pensava? Deus não deu o sonho para ele? Deu. E o sonho envolvia o quê? A família. Ele pensava que ele seria maioral na família. Era isso o propósito? Não. O propósito de Deus era que ele fosse governador para um tempo especial. E para que ele chegasse aonde ele chegou, ele precisou passar pelo caminho que ele passou. Então o caminho que foi traçado para José chegar no trono, tinha um poço, sim ou não? Tinha o ódio dos irmãos, sim ou não? Tinha a venda como escravo, sim ou não? Vendido segunda vez, sim ou não? Gastaram até o dinheiro. Vendido segunda vez. Tinha a mulher de Potifar também lá. Tinha a prisão. Tinha os sonhos que ele interpretou na prisão. Tinha o sonho de Faraó. Até ele chegar lá. Ele sabia disso? Não. Por quê? Porque Deus disse: eu tenho um propósito contigo, mas o caminho eu não te mostro. Eu não sei o que você está passando hoje, agora, neste exato momento, mas eu quero te dizer com toda a força que eu possa ter: você está no propósito. Pastor, estou sofrendo. E daí? Quantas pessoas não sofreram? E alguém perguntou para mim essa semana: pastor, e aqueles que já partiram então? O propósito deles na terra findou. Irmãos, o nosso propósito na terra, ele tem começo, meio. Alguns só teve só o começo, no nascedouro morreram. Só fez nascer. Outros vai para o meio, outros vai até o fim. Mas o propósito aqui tem um final. E quando termina esse final, nós vamos para a outra parte. Vamos pular para a outra fase. Vamos entrar na outra fase. E lá no céu, pastor, como é que vai ser? Olha, eu vou dizer para você: se você pensa que vai para o céu para armar uma rede preguiçosa para deitar, e em sua volta sinfonias de pardais, esquece, meu. Eu vou para o céu, eu vou deitar numa rede, colocar a mão debaixo da cabeça e ficar com Não, meu irmão. O propósito de Deus com você entre a eternidade adentro. Há coisas a serem. Vai ter trabalho lá, pastor? Vai. Para aqueles que não gostam de trabalhar, nos céus vai ter trabalho. Eu sei que você pensou: já não quero ir para lá. Nos céus vai ter trabalho, irmão. Sabe por que você não gosta do trabalho hoje? Porque você está num corpo que sofre fatigas, cansaço, desânimos. Por isso. Mas o novo corpo será um prazer realizar as tarefas. Pergunta para algum anjo que faz algum trabalho no céu se ele está cansado, se ele quer desistir. Sabe o que disse Gabriel para Maria? Eu sou Gabriel e assisto diante do trono de Deus. Tinha prazer em estar servindo. Então nos céus vai ter trabalho. E lá não tem direito de levar atestado, viu? Ele restaura, Jesus restaura esse propósito. E agora para encerrar, eu estou fazendo algo que eu jamais em toda a minha vida imaginei que iria fazer. Eu queria que você me conhecesse há 40 anos atrás. Se você me conhecesse há 40 anos atrás, primeiro,
você estaria correndo até hoje de medo. Olha, eu era feio. Não, feio era o meu nome. Eu era horrível. Pensa num sujeito orelhudo, cabeçudo, joelhudo, as pernas parecendo 2 cabos de vassoura, as costelas pareciam os teclados de um piano, dava para... Menino horrível, mas muito feio. Se eu dissesse para vocês que nesta época eu pensava que um dia ia ser bonito, eu sei que você tem algumas coisas contra, mas fica tranquilo, eu melhorei muito. Se você acha eu feio é porque você não me conhece antes, né? Eu melhorei muito. Mas se eu dissesse para você que eu seria um crente, já era algo impossível de acontecer. E se naquela época eu dissesse para você que ia ser um missionário, você podia correr comigo para um hospício, porque eu estava ficando louco. E se naquela época eu dissesse que ia pregar, você poderia dizer: não, esse está doido e varrido. Olha para você, quem disse algum dia para você que você tocaria um instrumento? Quem disse para você que um dia você cantaria um louvor? Quem disse para você que um dia você estaria sentado num banco duro como esse aqui, ouvindo um pregador como este? Há tempos atrás. Aí você disse: ninguém. Pois bem, entendeu agora? Você veio por um caminho todo torto, mas Jesus, o que Ele fez? Reordenou a sua jornada, te colocou na direção certa, e hoje Ele está dizendo a você: para propósitos grandes foi que você foi trazido à existência neste planeta. Então pare de orar pensando ser um coitadinho. Pare de reclamar pensando que Deus só pensou em outro e não pensou em você. Você tem um propósito definido para a tua vida. Qual vai ser, pastor? Não sei. Não sei. Mas para algo você está aqui. Os casados, você não está aqui somente para atormentar a esposa. E a esposa não está aqui somente para atormentar o esposo. Há um propósito nesse casamento. E se tem filhos, dá uma olhada para esses meninos. Todos eles têm um propósito. Hoje você olha para ele e você diz: onde vai chegar esse meu menino? Pode ser que o propósito de Deus para ele seja o presidente da república. Você já imaginou um trem desse? Se dissesse para a mãe do Bolsonaro aqui em Grissério que ela seria a mãe de um presidente da república, você acredita que ela ia acreditar nisso? Grissério, pode vir alguma coisa boa de Grissério? Vem ver, veio o presidente. Entendeu, meu irmão? Então não aceite qualquer outra coisa negativa a não ser o propósito de Deus. Levante a sua mão aos céus. Diga comigo: eu creio que o propósito de Deus na minha vida é maior. Acabou. É maior. Se alguém dissesse para Maria, com 17 anos, que ela ia ser a mãe do Salvador, ela ia acreditar? Nazaré, Galileia, lugar mais desprezado. Se tivesse que nascer um Salvador, tinha que nascer em Jerusalém. Lá sim que estão as melhores moças, mais bonitas, as mais espirituais. Não, aonde o anjo foi? Lá em Nazaré, um lugar esquecido. Isaías disse que era um lugar de trevas. O anjo chegou e disse: salve, agraciada. Ela já se assustou, porque para uma nazarena escutar alguém dizendo agraciada, que
Que graça é essa que eu tenho? Hã? Que graça é essa que eu tenho? Salve, agraciada. Você foi favorecida. Você nasceu com um propósito. Sabe qual é o propósito pelo qual você nasceu? Ser a mãe do Salvador da humanidade. É grande o propósito? É enorme. E ela ainda disse: como pode ser se eu não conheço o varão? E aí o anjo disse: fique tranquila, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá, e o ente querido que é de nascer de você será chamado Filho do Altíssimo. Parecia impossível aquilo. Pois bem, é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Agora olhe para você. Se formos colocar em condições, você está numa condição melhor do que Maria. Você mora numa cidade que é fácil para os anjos encontrarem. Não tem um anjo no céu que não sabe onde fica Araçatuba. Todos eles sabem. Se tiver algum lá no céu que não sabe onde fica Araçatuba, vai deixar de ser anjo hoje. Todos os anjos sabem aonde você mora. Todos os anjos sabem o teu nome. Lembra como aquele anjo chega para Daniel e diz: Daniel, muito desejado. Todo mundo sabe no céu aonde você está. Todos eles. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, Deus, Jesus, Espírito Santo, todo mundo sabe. Você é conhecido lá, você não é um desconhecido. E Ele nunca vai errar o seu endereço. Para propósitos grandes, Deus te trouxe à existência. Lembra do que disse Mardoqueu para Esther? Quem sabe, para este tempo, tu chegaste ao trono. Para este tempo. Então, meu irmão, vai orando e dizendo: Deus, qual é o teu propósito? Vai te preparando, porque na hora que Deus chegar, você está pronto para realizá-lo. Entenda isso, se lance na mão de Deus, se jogue como se estivesse jogando dentro de um mar. Disse: Deus, eu me lanço nas tuas mãos, faz de mim aquilo pelo qual o Senhor projetou na eternidade para que eu fosse. Nenhum dos seus planos podem se frustrar, nenhum deles. O único que pode estragar esse propósito na tua vida é você mesmo. Nem Satanás pode tocar nisso aí. Nem ele pode tocar nisso. Ele pode tentar dificultar, armar para você, colocar a arapuca, mas ele não pode danificar o propósito de Deus na sua vida. O único que pode fazer é você, dizer: não, eu não quero, e acabou. Eu não quero. Não quero isto. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Criador. Eu quero viver a minha vida, e se tem um inferno lá na frente, eu quero ir para lá. Paciência. Isso é conhecido como o limite da graça. Quem limita a graça na sua vida não é Deus, é você. Você que diz: eu venho só até aqui, e daqui para frente eu não passo. Mas aqueles que hoje é iluminados pela palavra, e entendidos pela palavra, e salvos por Cristo, perdoado, e estão com os nomes escritos no livro da vida, eles entendem que eles estão aqui para produzir glórias para o nome de Jesus. Faça isso. Viva esse propósito. Viva. Vá para os pés de Deus e diga: Senhor, eu sei que sou ignorante em muitas coisas, mas eu preciso descobrir o que é que o Senhor tem para mim. Esta é a oração mais atrevida que você pode fazer. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Já que o Senhor tem propósito para todas as coisas, qual é o teu propósito para mim? E Ele vai começar a revelar.
O dia que o Senhor me deu um sonho, que eu estava pregando num congresso bastante grande, e eu cheguei na igreja, eu era recém-convertido, e eu disse: olha, eu vou ser um pregador. Eles riram de mim, mas riram mesmo. Meninada que fazia parte do grupo de jovens olharam para mim: você? Isso jamais vai acontecer com você. O tempo passou, e um dia eu estive na igreja onde eu me converti, e lá estavam vários daqueles que se converteram na mesma época que eu. Eu olhei para eles, dei aquele sorriso característico meu e disse para eles: lembram que eu disse para vocês que eu ia ser um pregador? E vocês disseram que eu não servia para nada? Você não entende agora. Foi o que Jesus disse para Pedro, mas depois você vai entender. Isso é o mais importante. Começa a andar em direção ao seu propósito. Una o propósito de Deus na sua alma. Diga: Senhor, imprime na minha alma o seu propósito. Não é acaso, não é um acidente de percurso. Não tinha outro Deus, então mandou esse. Não é assim. É você. É você. Na família de Jessé, muitos ali poderiam ser rei de Israel, mas o não pensado, o não imaginado, era o que estava escrito nos céus. Ande em direção a esse propósito. Ande de cabeça erguida. Ande como homem de Deus, como mulher de Deus, olhando o invisível, crendo no impossível, e você vai ver o que Deus ainda tem para realizar com você. Aí você diz: mas pastor, eu já passei dos 50. E daí? Sabe quantos anos tinha Abraão quando Deus chamou ele? 75 anos. Quando todo mundo queria já aposentar no INSS, Deus passou lá na casa de Abraão e disse: vem para uma terra que eu te mostrarei.